Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Atletas Protagonistas. E o nosso convidado de hoje é o Ronaldo Alves, supervisor do Dínamo de Araxá. E a gente vai estar batendo um papo com ele hoje aí. Se você gosta de esportes, seja bem-vindo ao Atletas Protagonistas, o melhor podcast esportivo do Brasil. Toda semana entrevistamos convidados novos com muito conhecimento e diversão. Afinal, atrás de um grande profissional tem uma grande história de superação. E não existe coisa melhor do que se divertir com as resenhas e histórias do mundo do esporte. O podcast Atletas Protagonistas começa agora. Fala, atletas, estamos aqui com o Ronaldo Alves. Cara, se apresenta aí. Fala pessoal, tudo bem? Sou Ronaldo Alves, sou supervisor de futebol aqui do Dínamo de Araxá, também sou treinador de futebol, licenciado pela CBF, tenho licença B da CBF, atuei também muitos anos, aqui no Dínamo 4 anos, e desde 2012 que eu trabalho com futebol, e trabalhei já em todas as categorias possíveis, no futebol, desde o feminino até o profissional. Pô, bacana demais aí. Experiência que não falta, então. Estamos caminhando, né? Estamos no começo ainda da caminhada. Sempre assim. Cara, mas me fala como que era o Ronaldinho, né? Você na infância. Já foi jogador? Sempre teve o sonho de ser jogador? Ou sempre quis ser supervisor, treinador? Como que era? Então, de criança, né? Aqui no Brasil, acho que 90% aí das crianças, né, sonham em ser jogador de futebol, né? Então, eu também tinha esse sonho. Ingressei nas categorias de base também muito cedo, muito jovem, né? Comecei no CRB de Alagoas, eu sou de Maceió, então comecei lá no CRB, Sim. né? Joguei também no Corinthians Alagoano e em alguns clubes também no Nordeste, sempre na base, mas o ponto principal assim foi sempre esse o desejo, né? A vontade de ser jogador, combustível foi sempre esse. Eu não cheguei a profissionalizar, eu não cheguei a jogar, na verdade, no profissional, até treinei no profissional, mas eu tive muitos problemas, né, físicos, então acabou que eu também não quis dar continuidade. E aí eu optei por estudar, fazer educação física, fiz a faculdade, aí tirei direto também, fiz licenciatura, fiz bacharelado, fiz uma pós, e aí as portas se abriram para eu retornar para o futebol de outra maneira, né? Como preparador físico. Primeira oportunidade foi como preparador físico. Entendi. Mas aí, me conta, como que surgiu essa oportunidade de você trabalhar aí no Dínamo? Não sei se ele foi o primeiro clube, mas assim, conversando com o Luiz Otávio Mota, que até gravei um podcast com ele esses dias para trás, e com alguns meninos de Araxá que jogam aqui no Guarani, sempre falaram do seu profissionalismo, da sua qualidade. E assim, como que surgiu essa proposta aí de ir aí pro Dínamo? Então, eu também, tanto na base, né? Eu iniciei jogando pelo CRB e a minha primeira oportunidade também foi lá no CRB. Comecei como preparador físico lá. Eu fiquei lá 2 anos e eu fiz uma pós-graduação em futebol na UFV. Os contatos, né? Fiz o network lá com o pessoal. Depois que eu saí do CRB, eu já tinha feito uma pós-graduação, certo? E aí um dos colegas meus lá de pós, ele veio trabalhar aqui no Dínamo. É o Gilberto Silva, que hoje é coordenador da captação do Internacional de Porto Alegre, do Inter. Sim, E aí sim. ele era o treinador do Sub-17, ele está precisando de um preparador físico, ele lembrou de mim e me fez o contato. E aí, como eu tinha, né, falado, eu trabalhei só no Nordeste, né, com futebol, então foi uma porta aberta para a equipe Sudeste, né, para estar mais próximo aí dos grandes, para estar mais próximo aqui para um desenvolvimento melhor na minha carreira, né? Então eu aceitei e vim em 2016 isso. Entendi. Não, caramba, pô. Esse Gilberto Silva é aquele que jogou profissionalmente pela seleção ou não? Não. Ah, entendi. Ele era treinador aqui, depois foi para o Sub-20 do América também, como auxiliar. Aí lá virou coordenador da captação, aí rodou também. Foi Red Bull, o último clube dele foi o Atlético, e do Atlético ele tem menos de um mês que ele está no Inter. Ele foi agora lá. Entendi. Não, bacana. E assim, você comentou que começou como preparador físico no Dínamo, só que a partir disso você foi ganhando outras funções aí dentro, ou você se manteve como preparador físico? Não, eu cheguei como preparador físico, e aí o Gilberto era o treinador da categoria Sub-17, então
o Gilberto teve a oportunidade de ir para o América, né, para o Sub-20 do América, como auxiliar, e aí abriu essa brecha para treinador no clube. Eu sempre tive o pensamento de ser treinador, né, sempre me preparei para isso, mas eu sempre aproveitei as oportunidades, né? Então, quando o Gilberto saiu, ficou essa vaga em aberto, eu fiquei acho que 4 meses só como preparador físico aqui no Dínamo, né? E quando surgiu, eu conversei com a diretoria aqui. Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius. A partir desse momento do podcast eu tive um grave problema de conexão com a internet e tiveram várias falhas no áudio. Mas aí, nos momentos que tiver falha do áudio, eu vou trazer a explicação do que ele me disse para a gente não perder esse episódio. Porém, já adianto para vocês que eu quero conversar com o Ronaldo de novo, porque é um cara muito rico de conhecimento e que tiveram várias histórias que infelizmente ficaram apagadas por esse erro de internet. Então aguardem que terá um episódio completinho e com uma qualidade muito melhor. E nesse momento ele disse que conversou com a diretoria do Dínamo e explicou do seu interesse de ser treinador, de comandar uma equipe, e ele explicou que o Arley, que era treinador do Sub-15, acabou subindo para a categoria Sub-17 do Dínamo e ele acabou assumindo a categoria Sub-15 como treinador. E com toda... Até que tiveram várias pessoas aí de Araxá falaram que te conhece. Dentro do período que você teve aí, tanto como preparador físico, como treinador, como supervisor, quais campeonatos você conseguiu disputar? E teve algum que você conseguiu conquistar? Porque olhando o seu Instagram lá, troféu e medalha é o que não falta. Pois é, a minha forma de trabalho, né? O Luiz Otávio e os meninos aí que estão com você, eles podem até falar melhor, porque estão do outro lado da linha, né? Estão do outro lado da chamada. A minha forma de trabalhar, cara, eu prezo muito sempre pelo conjunto, pelo grupo, certo? Sim. Então, todas as vezes que eu começo um trabalho, a primeira coisa que eu faço é juntar o grupo, né? Formar uma equipe, um grupo competitivo, e não apenas ter 2, 3 atletas ali que possam me dar alguns resultados, mas que lá na frente a gente não ganha, né? Entendi. Você sabe, você está aí, tá na caminhada também, né? Então, sim. não adianta um time ter apenas 2, 3 que pode ser top, jogador top de linha, mas a gente precisa do grupo. Nesse trecho, a internet que acabou caindo, mas o Ronaldo estava comentando que ele já chegou a ganhar alguns títulos ali na região, mas ele disse que valoriza muito mais quando o jogador passa na mão dele e consegue ter sucesso, consegue evoluir, do que títulos e medalhas. Para mim não é tão importante assim quanto a formação, sabe? Eu acho que quando a gente vê um atleta que passou pela gente, chegando no profissional, chegando num clube grande, eu fico mais feliz do que ter um troféu, ter uma medalha, sabe? Porque daqui a uns 10 anos ainda, sabe? Eu preciso ainda vivenciar essa questão da evolução da base aqui no Brasil. Eu tenho isso para mim, que eu quero ajudar ainda nessa questão, né, de base. Então, acho que quando o atleta chega lá na frente, se torna um atleta profissional e depois manda uma mensagem, ó, Ronaldo, assinei contrato assim, 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 eu fico mais feliz do que uma medalha, do que um troféu. Com certeza, com certeza. E assim, uma curiosidade que eu tenho é porque se escuta muito que o futebol no mundo, assim, vamos dizer especificamente dos atletas, tem muito essa questão de empresário, de dinheiro, de interesse, que a gente acaba escutando. Eu queria ouvir de você, tem isso também no mundo dos treinadores, às vezes por alguma influência ou alguém apoiando por trás, às vezes algum dinheiro envolvido, acaba atrapalhando o treinador de crescer e progredir, ou é mais tranquilo? Não, tem muito disso mesmo. E é assim, eu acho que é muito mais intenso do que com atleta. Nesse trecho que a internet acabou caindo, o Ronaldo estava falando um pouco desse lado mais empresarial e executivo por trás dos treinadores e dos dirigentes, onde ele disse que ele enxerga um lado um pouco mais positivo e um lado um pouco mais negativo. O lado um pouco mais positivo é quando os treinadores chegam em uma equipe e buscam trazer os atletas que eles confiam, que são os atletas de sua confiança ou que às vezes têm uma parceria com ele. Então ele acredita que é algo natural que acontece e não vê isso como algo muito negativo. Porém, ele também ele enxerga um lado onde os treinadores têm que
se fazer cortando aí. Porém, ele também enxerga um lado onde os treinadores têm quase que se prostituírem para poder alcançar esse posto, onde tem que ir atrás de dirigente, ir atrás de contatos, networking e manter uma relação que muitas vezes é muito falsa. Então, ele enxerga isso como um lado negativo dentro desse lado de treinadores e executivos do futebol. Vamos continuar aí no podcast. Então tem que ter muito cuidado, tanto os atletas, né, com essa questão de empresário, quanto os treinadores também, mas tem muito isso, tá? Sim, com certeza. E assim, você que já teve a oportunidade de vivenciar vários times, vivenciar vários jogadores diferentes, com características diferentes, o que você acha que, como treinador, preparador físico, supervisor, se caracteriza como a principal e mais importante característica de um atleta hoje? A gente sabe que assim, o futebol está ficando cada vez mais físico e que muitas vezes a gente ouve escutar que estão matando o futebol brasileiro, que não estão nascendo mais craques e tudo mais. Queria que você contasse para a gente o que você pensa sobre isso e o que você considera a principal característica de um jogador. A principal é o atleta entender o que ele está jogando, né? Acho que ele é compreender o meio que ele tá inserido. Que eu acho que um grande defeito hoje dos atletas, né, seja ele de base ou profissional, também no profissional também tem muito isso, né? Às vezes a gente acha que o atleta já é profissional, ele sabe tudo, né? Mas não, é justamente o atleta ele não sabe jogar o jogo, né? Então acho que a visão tática que o atleta tem que ter do jogo, tanto das funções, né, enfim, da cada função ali dentro do campo, da função que ele exerce, o ponto, até que ponto ele pode chegar, até que ponto ele tem que recuar, até que ponto ele, enfim, entender, né, entender o jogo por completo, não só questão da tática também, né, mas ele entender, né, ser mais questionador, não só para os outros, né, questionar. Os clubes hoje eles estão inteligentes, eles estudam o jogo, estudam tudo, questão psicológica, estudam todas as variáveis do futebol para poder montar uma equipe competitiva em todos os aspectos. E o atleta ele tem que ir no mesmo caminho, né? O atleta ele tem que entender o jogo em todas as suas variantes. Não adianta, como você citou, né? O futebol está virando muito físico, muito físico, muito físico, e realmente isso é prejudicial, né? Ter essa visão do jogo. O jogo ele é um todo, ele é um sistema, né? Então, se todas as variáveis do jogo não tiver bem entendida pelo atleta, o atleta vai estar um passo atrás de algum outro atleta aí na frente. Então, né, o atleta que entende o jogo, para mim, eu acho que é o atleta que chega à frente aí, seja na base ou no profissional. Com certeza, com certeza. Mas assim, eu particularmente tive a oportunidade de acabar aprendendo um pouco mais sobre essa parte tática, esse conhecimento de saber qual que é a sua função dentro de campo verdadeiramente, saber onde você se encaixa dentro de um esquema coletivo e que faz total diferença, que eu considero até que quando um profissional fala que você está correndo errado, é justamente isso, porque às vezes não é só a vontade, é também a inteligência, a experiência de saber posicionar e tomar as melhores ações dentro de campo. Mas assim, como você acha que um atleta hoje ele pode adquirir esse conhecimento? Porque eu, particularmente, só tive a oportunidade de vivenciar isso quando eu cheguei em um clube com um potencial de profissional, com uma estrutura de profissional, e a gente sabe que não é a realidade de muitos atletas. Como você acha que um atleta hoje ele pode tentar aprender um pouco mais sobre isso? Boa pergunta, Vinícius. Eu acho que o principal, né, porque, por exemplo, existem cursos, né, CBF, essas coisas, mas é tudo voltado para treinadores, né? Não existe um curso voltado para atletas, assim, né? Nesse momento a internet acabou caindo de novo, mas ele comentou que algo que ele acredita ser muito importante é aquele famoso networking, de quando você conhece algum amigo seu, algum parceiro que está num clube, de você mandar mensagem para ele, perguntar como que eles jogam, como que eles se posicionam e querer aprender, conversar com as pessoas ao seu redor que podem te ajudar, seja ela treinador, um amigo seu, um profissional que você tem acesso, qualquer coisa, qualquer conhecimento pode te ajudar. Agora vamos para o podcast.
Eles, às vezes, é muito tímidos, né? Fica com vergonha de perguntar para o treinador. Não, não tem vergonha, não. Pergunta, fala, professor, não estou entendendo isso aqui, ó. Se eu não entender isso, eu não vou conseguir entregar aquilo que você está querendo. E o cara vai lá, senta com você, explica, né? Eu acho que para o atleta é isso, é conversar mesmo, é falar com os colegas que estão jogando aí em clube grande, que tem outras vivências que a sua, né? Por exemplo, aquele atleta que joga num time pequeno e tem um amigo que joga lá no Palmeiras, no Corinthians, no Flamengo, no São Paulo, enfim, pergunta para esses caras, pô, como é que vocês jogam, o sistema de jogo, quando você sobe para atacar, como é que faz, para defender, como é que faz, as transições e bola parada, vai perguntando para ele, aí você vai montando o seu quebra-cabeça, entendeu? Vai montando quebra-cabeça para poder lá na frente, você parar e falar, ó, quando você chegar numa situação dessa aí de clube grande, você já entender, fala, ó, isso aí foi parecido com aquilo que eu vi lá atrás, você já não vai ter tanta dificuldade assim para adaptar. Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu tava parando para pensar aqui. Você citou várias características de um possível esquema tático aí, bola parada, transição. Você, como treinador, o que não pode faltar no seu time? O que você considera o que você mais valoriza dentro de um time seu? Ah, essa pergunta é difícil. São tantas coisas que são vários pontos, né? Mas eu acho que o principal é competitividade, cara. Acho que assim, treina, fala, pronto, agora nós vamos regaçar, vamos vencer. Só que o cara lá do outro time, ele também preparou a equipe dele para vencer, né? Então é imprevisível. Isso aí é imprevisível. Mas se você tiver competitividade, cara, se você tiver compromisso mesmo com aquele que você está fazendo, eu acho que nas minhas equipes, né, que eu mostro, eu acho que é isso, é competitividade, é comprometimento dos atletas, que isso aí vai ficar mais fácil lá na frente. Sim, 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 com certeza. Ó, eu vou te botar numa fria aí, você falou de networking, o futebol tem muito esse lado aí que eu acho, assim, muito bom, de você conhecer pessoas novas, ter experiências novas, e assim, dentro dos times que você já teve a oportunidade de estar presente, qual que você acha que é o melhor jogador ou aquele que mais se destacava que você já teve a oportunidade de jogar do lado ou estar treinando, estar no mesmo time? Ó, a pergunta que você me faz, hein, menino? E, rapaz, cara, assim, tiveram vários, né? Eu posso citar alguns aqui. Assim, acho que falar o mais, assim, né? O melhor que já passou, acho que é injusto com os outros, né? Acho que, assim, Sim, todos que sim. passaram, mesmo aqueles que não tiveram muitas oportunidades, eles foram importantes dentro da construção, né? Mas o próprio Luiz Otávio, né, destacaram, né, por conta da sua liderança, enfim, questão técnica, tá, é clichê falar, né, acho que ele é muito bom nesse ponto, mas acho que a questão da liderança dele, né, que liderança sensacional, que hoje ele tá lá no Betim, tá no Sub-20 lá, cara, tantos outros, o Álvaro, né, Álvaro que tá lá, tá jogando nos Emirados Árabes hoje, no Al Fujairah, tá até jogando profissional também, já fez efetivo, assim, né? Todas as épocas que todos os times que eu montei tiveram aqueles atletas que destacaram mais, e uns que destacaram menos, mas acho que todo mundo foi importante, né? Todo mundo foi importante nessa caminhada aí. Com certeza, com certeza. Você como treinador, como preparador físico, a gente sabe que muitos jogadores têm seus ídolos, as pessoas que eles acompanham. E você como treinador, você tem algum técnico em que você se espelha, que você admira? Ah, tem. Vamos começar assim, não de cima para baixo, né? Mas dos que estão no top lá, acho que Guardiola e Klopp são e Simeone é o meu pódio aí, né? Sim, E aí eu ponho o Simeone em primeiro lugar porque eu gosto de jogar muito em transição e para transição o Simeone ele é fantástico, cara, assim, tanto transição nas transições, né, defensiva e ofensiva, ele é fantástico. Eu acho que ele é impecável, assim, sabe? Tem sim. erros, óbvio, todo mundo tem erros, mas acho que o Simeone é o ícone aí do jogo de transição mesmo. E aí tem o Guardiola, né, no jogo posicional, e enfim, o City aí, né? A gente assiste um jogo do City, parece Pebolim, né? Todo mundo posicionadinho, só a bola corre, né? Acho que ninguém corre errado ali naquele time, absurdo. E o Klopp, né? Klopp pela verticalidade dele, pela, pela organização ofensiva dele, é fantástico. Então, esses três aí é o top. E, assim, para nossa realidade aqui, né, que trabalhou com a gente, eu trabalhei com um treinador lá no CRB, chamado Ademir Fonseca.
Ele até voltou, ele trabalhou na URT também aqui, sempre admirei assim pela forma dele trabalhar, né? De forma assim, cara muito humilde, cara que prezava pelo grupo mesmo, foi o Ademir Fonseca, na época que eu trabalhei no CRB, né? Então ele era aquele cara que agregava o grupo, juntava mesmo, tinha uma intriga no grupo, ele ia lá, resolvia. Então eu achava aquilo o máximo, porque os times sempre era fechado com ele, né? Todo mundo fechava com ele. Então, tirando esses caras topam aí badalado, né, nível europeu aí, acho que o Ademir Fonseca é dos caras que eu já vi de perto assim trabalhando é a minha principal referência. Com certeza. Não, cara, bom demais. Assim, você comentou desses treinadores estrangeiros, citou um brasileiro, e inclusive isso é um tema que está bem questionado nesses últimos anos aí, essa questão dos clubes estarem buscando cada vez mais treinadores estrangeiros, tá virando praticamente uma moda, né? E assim, o que você Uhum. acha disso? Você acha certo? Você acha errado? Eu não acho nem certo nem errado, na verdade. Eu acho que é o mercado, cara. O mercado é assim, independente se o cara é estrangeiro, se o cara é brasileiro, os diretores, né, de futebol, né, eles não sabem, eles não têm um perfil definido de treinador para a equipe. Então eles vão pelo momento. Eles é igual você falou, moda. Eu acho que é moda, mas eu não falo nem que é errado nem que é certo. Por exemplo, você vai dizer que o Flávio Abel deu errado, mesmo sendo modismo? Não, deu É. muito certo. Mas é aquela coisa. Os clubes não têm o perfil de treinador. Eu duvido que um clube fale assim, não, a nossa linha de treinador é essa e aquela. Tirando raras exceções aí, né? Tipo um Corinthians que veio de uma linha do Tite, do Mano, do Tite e tal. Carille, né? Que tem a mesma filosofia. Tirando um Atlético Paranaense, né? Que tem uma organização boa nesse sentido, mas que também fez muita... E no Brasil você não vê. Você vê o modismo. Você olha, qual é a moda do momento? É treinador estrangeiro? Então vamos contratar um estrangeiro também pra gente, né? Então, acho que o erro não está no profissional, o erro está nos clubes, né? Está nas diretorias que não sabem o que querem, né? Não tem planejamento. Então, aquele que está no momento ali, se é estrangeiro, vão contratar estrangeiro. Se é treinador antigão, tipo o Luxemburgo, Abel, a galera, né, mais antiga, vai ser ele. Se for os brasileiros mais novos, vão ser eles. Vai ser do momento. Mas nem está certo, nem está errado. É o momento mesmo, é o mercado. O mercado Com, movimenta dessa maneira mesmo. com certeza, é uma tendência, né? É. Beleza. E muito se fala sobre essa questão de ah, o futebol brasileiro tá errado, ou ele tá certo, ou o futebol brasileiro tá buscando copiar o futebol europeu e tudo mais. Se você pudesse fazer um balanço geral assim, o que a gente está fazendo de certo e o que a gente talvez precisaria melhorar para estar melhorando cada vez mais o futebol e tá tentando potencializar cada vez mais o futebol brasileiro? Isso, assim, o futebol brasileiro ele tem uma característica básica, né? Tem uma característica básica, aquele futebol ofensivo, sempre teve isso, sempre teve aquele cara o camisa 10, sempre teve, né, essa visão. Que o problema do futebol brasileiro, vamos dizer, tentou copiar os europeus. Os europeus passou a vida inteira tendo cara que desequilibrasse, eles não tinham isso, né? E aí quando os europeus entenderam que a coletividade poderia vencer essa questão do individual, tá dando no que tá dando aí, né? Os europeus dominando os campeonatos de clubes, enfim, de seleções, os europeus estão dominando. O, o futebol brasileiro hoje, cara, assim, o mundo no geral, né? Se você for olhar, por exemplo, a Copa do Mundo, que é o principal campeonato, né, de futebol aí que existe no planeta, você vai ver que a maioria das equipes jogam da mesma forma. Tem as mesmas plataformas de jogo, tem as mesmas ideias, né? E Sim. aí, o que vai ser diferente? Vai ser a característica de cada país. E aí, nesse ponto, o Brasil ele ficou muito igual aos europeus porque todos os jogadores jogam na Europa. Então, o treinador não vai ser louco de chegar e mudar uma característica que os caras já estão vivendo há 6, 7, 8 anos lá fora. Ele não vai conseguir fazer com que os caras joguem, enfim, igual no passado, se os caras jogam tudo na Europa. Tem outra realidade, entendeu? Então, acho que não é que o futebol brasileiro ficou para trás, não é que está errado, é que eu acho que pode jogar igual os europeus, pode, mas a essência do futebol brasileiro tem que continuar, tem que permanecer para poder a gente ter o diferencial, né?
Então, eu acho que os países, né, enfim, o Brasil, ele não pode perder a essência, né? Ele não pode perder a essência. Então, nesse ponto aí, eu acho que os brasileiros, né, o futebol brasileiro, ele tem que jogar assim como o europeu joga, porque a Copa do Mundo é um campeonato basicamente europeu, né? Tem muitos europeus lá. Se Sim, sim, você não souber como os caras jogam, você vai ficar para trás mesmo. sim, Mas tem que ter o diferencial. Tem que manter a essência do futebol brasileiro mesmo nesse contexto aí. com Tem que arrumar certeza, alguma forma de jogar, né? Alguma forma para ser o diferencial. com certeza, com certeza. E assim, para fechar essas perguntas um pouco mais técnicas, talvez mais chatinhas, mas assim, falando de uma forma geral, a base ela serve de preparação para o profissional. Então, assim, querendo ou não, todos os meninos, independente da categoria que ele tiver, ele está visando a categoria profissional, está visando o sonho de ser um jogador profissional de futebol. O que você acha que é o principal característica que diferencia um jogador de base e um jogador profissional? O que você acha que o jogador precisa desenvolver? Porque tem a tática, tem a técnica, mas se você pudesse citar uma coisa ou quisesse dar alguma dica para um jogador que está na base e quer e tem o objetivo de chegar no profissional, o que você poderia dizer assim? Mais uma vez eu bato naquela tecla, o entendimento do jogo, né? Porque você tem atletas muito fortes na base, você tem atletas muito técnicos na base, né? Enfim, você tem não é, né? E não é isso. A base é para formar. A base ela não é miniatura de profissional, por isso que muito em primeiro lugar, né? Acima da formação. Então acho que é o entendimento mesmo do atleta. O atleta entender o contexto que ele está. Ele entender que vai ter trairagem dentro do futebol, ele entender que os caras que batem nas costas dele às vezes é o que derruba ele lá na frente, então ele tem que estar esperto com isso, né? O atleta de base ele tem que estar muito esperto com isso. É entender como funciona, né, os mecanismos do futebol, naquela sua pergunta que você falou dos empresários, né? Entender quem são eles, entender o contexto que ele está inserido. Às vezes é muito bom, né? O cara chega lá e fala assim, ó, vou te colocar num clube grande, vou dar aí, sei lá, 50 mil reais para sua família. Pô, quem que não quer, né? Mas e lá na frente? E lá na frente, qual o retorno que ele vai querer seu? Muitas das vezes vai ser negativo, né? Ele vai Sim, só te explorar quando ele recuperar aquilo, enfim, quando ele lucrar aquilo que ele já achou que lucrou suficiente com você, ele vai te chutar e pronto, acabou. Aí você vai ficar aí, né? Então, acho que com é certeza. entender os mecanismos que funcionam por trás do futebol, não é só quando a bola rola no gramado, tem que entender tudo, tem que entender o futebol como um todo, saca? Para Sim, poder sim. você não cair nessas armadilhas aí. Então, o jogador profissional, ele chegou no profissional já, né? Então, ele já entende muito desse mecanismo. Ele tá suscetível a errar e cair nessas mesmas coisas que o atleta de base tá? Cai. Pode ser que sim, mas ele É. já tem uma vivência maior, uma experiência maior. Às Eu vezes, realmente concordo com isso que você disse. Mas assim, cara, partindo para um lado um pouco mais de resenha, você que já teve em vestiário, eu até gosto de falar que o futebol ele tem muito lado que muita gente gosta de olhar só pelo lado negativo do futebol, né? Que é só o lado de fazer físico, uhum, o lado de briga, o lado de empresário, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas o futebol tem o lado da resenha, o lado dos amigos, o lado das experiências, demais. que é maravilhoso. E aí, assim, você que já teve em alguns vestiários aí, teve alguma história, alguma resenha assim que dê para contar? Ixi, deixa eu ver. Isso é importante ter, tá, pessoal? Tá, galera que tá ouvindo, nos ouvindo aí no podcast. Isso é importante ter, tá? Eu acho que um ambiente que é só muito técnico, um ambiente que é só tem que ter a galera que faz a piada, tem que ter os que dançam, tem que ter isso mesmo. Essa é a alegria, o futebol é alegria, pessoal. Vamos dizer assim, sombrio, Com certeza. né? Ou você dá resultado, ou você não sabe habilidade, mas se divertir, futebol é bom demais. O que teve foi de um atleta lá no CRB, no profissional lá, a gente estava jogando a Série C, campeonato da Série C 2014, se não me engano. Ele tinha dois celulares, né? Era o celular oficial e o celular para a mulherada, né? Mulherada lá. E aí, cara, o Ademir Fonseca, esse treinador que eu falei, ele fez um churrasco lá. A gente ganhou um jogo importante fora, e quando a gente voltou, ele fez um churrasco. E aí, quando voltou,
o telefone dele tocando no bolso, só que ele tinha trocado o telefone, né? Ele tava com a esposa, tava com todo mundo lá, o telefone dele tocando, o telefone da mulherzada, né? E aí a esposa dele, o celular tá tocando, tá no seu bolso, e não é o toque do seu celular, nossa, você deu uma maior confusão, acabou o churrasco, foi uma gritaria dessa mulher com esse atleta aí. Ó, foi engraçado, mas foi embaçado, viu? Porque a mulher era brava demais, viu? Aí, imagina o vestiário, hein, nos jogos. Nossa, Nossa o cara senhora. zoou ele até o fim do campeonato, velho. Ô, esqueceu o celular não, né? Pegou o celular certo dessa vez, né, vacilão? No- Teve dessas aí já. E várias outras, mas assim, acho que que eu lembro mesmo assim que marcou, que foi resenha mesmo, total, até o fim da temporada foi essa daí. Nossa, é louco. Hein? Ô, mas Ó, aí, vamos fazer um quadro aqui que chama Já ou Nunca. Eu te faço algumas perguntas, você responde com Já ou Nunca, fechou? fechou. Ó, pegou rebote de jogador de futebol. Nunca, Pode crer. nunca. Se envolveu em briga no futebol, Já? mas meteu a perna, Não, não. Eu sempre fui mais tranquilinho. mais de boas. Nunca fui de mais de boas, não tem nem essa pretensão, não. E existe isso com os treinadores também, de um treinador virar pro outro e falar assim, ah, você nunca treinou time nenhum, tipo isso? Demais, né? E toda hora tem isso. Não, que Tem isso. também. Tipo assim, jogou aonde? Tem no treinador também. Ah, treinou time nenhum, cara, não sei o que e tal. Eu falei, o problema é seu, cara. Eu nem dou nem ibope, não. Fico na minha. Das vezes que aconteceu, eu fiquei na minha. Falei, ó, Deus te abençoe, tenha sucesso na sua carreira aí, segue o baile. Eu nem ligo pra essas coisas, não. Tem que ser assim mesmo. Pelo que eu vejo, tem muito treinador que não aceita muito bem o treinador que nunca foi um jogador, tipo assim, sabe? Você já chegou a reparar isso também? Sim, sim. Só que assim, isso é sempre a discussão, né? Sempre discussão isso aí. Mas os treinadores que foram atletas de futebol, eles têm uma coisa, por exemplo, que o cara que não jogou bola tem, que foi o vestiário, que é saber essas situações, né? Tanto positivas quanto negativas. O cara que não jogou bola, ele não vai saber, cara. Sim. Isso aí é inegável, ele não vai saber. Ele pode lidar com a situação, sei lá, bem ou mal, mas ele não vai saber, porque ele não viveu. Só que o principal exemplo de um cara que nunca chutou uma bola, né? Vou citar dois aqui, é o Mourinho. O Mourinho nunca foi jogador de futebol e é um treinador dos top lá, né? Entendeu? Sim, É, sim. é o treinador top no mundo hoje. O Mourinho não foi jogador de futebol, o Mourinho nunca jogou futebol. E tem também, eu esqueci o nome dele, cara. Depois, se você puder, que ele foi treinador do Chelsea, é o treinador da Juventus hoje. Ah, o que era É o do. Diop, Ah, tô do ligado. Chelsea. O cara foi bancário até 50 anos de idade, cara. Até 40 e tantos anos de idade, o cara era bancário. Não tinha nada a ver com futebol. Depois, daqui a pouco ele falou: não, quero ser treinador de futebol. Hoje o cara é treinador da Juventus. E aí, você vai falar que o cara não tem qualidade? É, Dos clubes, treinou clubes top na carreira dele. Então, eu acho isso uma bobagem. Eu acho que se tiver um cara que jogou futebol, juntar com um cara que nunca jogou, mas que estuda futebol, aí é o casamento perfeito. isso. Eu também penso dessa forma. É isso mesmo. Ó, mas para fechar, tem um quadro que chama Venda Seu Peixe, onde você fica à vontade para falar um pouco mais de você, se despedir, falar onde que as pessoas podem acompanhar você, acompanhar o Dínamo, né? Que daqui uns dias, se Deus quiser, volta o campeonato. Venda seu peixe. Então, primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade aí, Vinícius. Muito legal o trabalho que você está fazendo aí, né? Para todos aqueles que são atletas de futebol, que estão querendo lugares também, escutem os podcasts dele, porque tem muita vivência, né, de atletas, enfim, treinadores. Então, dá uma moral pro Vinícius aí, segue ele aí, para poder pegar esses ganchos. Esses aí é o network que eu falei, né, durante o... Entender como é que é. Com Nas certeza. redes sociais, cara, eu tô no Instagram só, eu só tenho Instagram, não tem Facebook, não tem nada, só Instagram, que é Ronaldo Alves Treinador, arroba Ronaldo Alves Treinador. E hoje eu tô no Dynamo, então eu sigo o Dynamo também então lá vocês vão, tanto no meu quanto no do Dynamo, vocês vão ver um pouco da nossa rotina, o que que a gente faz, né? Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tiverem, quiserem conversar comigo também, pode me chamar lá no Instagram, no bate-papo também lá do Instagram, não tem problema nenhum.
eu respondo na medida do possível todos, né? A gente, enfim, é ocupado com algumas coisas, mas eu guardo um tempo para responder todo mundo, tá? Então, vocês podem me chamar, fiquem à vontade lá para fazer qualquer tipo de perguntas, enfim, fiquem livres, tem restrição com nada não, pode perguntar, a gente responde na medida do possível, beleza? Fechou. E assim, até pegando o gancho um pouco que você falou, eu também concordo muito com essa questão do networking, que tem muita coisa que às vezes é uma pessoa que já passou por isso, que tem experiência e que às vezes com um conselho pode mudar totalmente alguma coisa que você esteja fazendo errado ou te ajudando. Então, assim, isso aí é muito, muito, eu valorizo muito isso. E eu também valorizo muito a humildade e assim, eu tenho que te dar parabéns pela sua humildade de, desde o início, ter a paciência de receber, acolher, dar toda a atenção do mundo e por ter dado um pouquinho do seu tempo aí para estar conversando, tá batendo papo e aprendi muito e gostei demais. Obrigado mesmo. É isso, eu que agradeço. Se a gente olhar de cima para baixo para alguém, a gente não vai conseguir alcançar nada, né? Então, assim, te agradeço e também, Vinícius, parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho, né? Até de ajudar, né? Os seus colegas aí de profissão, né? Que você quer seguir essa profissão também, né, Vinícius? Isso, com Então, certeza. isso é sensacional, cara. Acho que você puxar aí no Brasil atletas fazendo isso, se você achar 5 no país inteiro, é muito, incluindo você, né? Então, parabéns mesmo, gostei demais. Portas aí, espero que estejam abertas. Da outras vezes, se você quiser me chamar para qualquer outra coisa, pode chamar também. Com Vou estar sempre certeza. à disposição. Com certeza, gostei demais. E para fechar, eu gosto de passar essa bola para frente. Igual eu falei, no futebol a gente acaba conhecendo diversas pessoas, tendo muitas experiências. E se você pudesse passar essa bola para frente para uma pessoa, se às vezes ficar complicado para só uma, pode ser mais de uma, para estar indicando, para a gente estar participando aqui do podcast, estar batendo um papo com a gente, quem seria? Eu vou te passar o contato depois do Gilberto, lá do Internacional. É bom porque ele vai falar de outra área, né? Área de captação. Acho que a galera que ouve o seu podcast vai gostar muito aí, porque ele vai dar detalhes, né? Por exemplo, dos clubes grandes aí, né? O que é que os clubes grandes esperam no atleta, Com né? Então, certeza. ele vai dar esses detalhes aí, ó. O time tal gosta de atleta mais rápido, gosta de atleta assim, então vai ser interessante para vocês. Nossa, vai ser top demais da conta. Então, depois eu te mando mensagem, a gente tenta organizar isso aí, fechou? Falou. Fechou. Ronaldo, igual eu te falei, muito obrigado. E se você ainda quiser, vamos estar marcando de conversar de novo, porque, igual você falou, esse network, esse contato é riquíssimo. Então, muito obrigado. Beleza, beleza. Depois no Zap lá a gente conversa mais depois. Fechou. Valeu, meu irmão. Um abraço. Manda um abraço pros meninos de Araxá que estão aí, viu? Beleza, Fala vamos pra mandar eles sim. deixar de ser mala, treinar e fazer o certo. Beleza. Você ouviu o podcast Atletas Protagonistas. Espero que tenham gostado. Siga o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio e compartilhe com alguém que você acredite que precisa ouvir. Semana que vem, eu, Vinícius Farisi, trago um convidado ou uma convidada especial. Afinal, por trás de um grande profissional tem uma grande história.